Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Estão com André Cardoso, espero que se encontrem bem neste dia 20 de outubro, sexta-feira, último dia da semana e último dia de trading também para aqueles que acompanham os mercados financeiros. Posto isto, hoje venho cá partilhar convosco alguns dos padrões que eu tenho vindo a monitorizar e dar destaque hoje aqui, iniciar esta abordagem hoje com a Bitcoin, dando destaque aqui a um padrão que acaba por se formar aqui nos 30.140, basicamente aos 30.000 aqui na Bitcoin. Estamos a falar de um padrão de baixa, um padrão tubarão de baixa, portanto é considerado uma bearish shark pattern, portanto é um padrão de baixa que se forma aqui neste nível de Fibonacci que converge também com esta zona anterior de resistência. Nada mais a destacar, é apenas um dos muitos padrões que vamos abordar no dia de hoje. É possível que a Bitcoin seja forçada a recuar à zona de target, neste caso apontando aqui aos 27.500, é possível que a Bitcoin seja forçada a recuar, portanto, como eu digo, aqui é esta zona de Fibonacci, o que poderá convergir também com o reforço de uma estrutura ascendente de suporte que se vem formando. Portanto, atenção aqui também a este possível recuo após encontrar esta zona de Fibonacci, também ela é importante para a Bitcoin. Entretanto, vamos também abordar o euro. Durante a semana estivemos aqui a marinar acima dos 61,8% de Fibonacci. Já tínhamos destacado na semana anterior estes 1,0521, que poderia ser uma zona de pressão para o euro, neste caso, podendo até oferecer suporte para a formação de um ombro direito para um padrão invertido, heads and shoulders. À partida, espera-se o rompimento acima da resistência. Obviamente não estaremos 100%, não teremos garantias a 100% que isso vai acontecer, mas se acontecer, abre a porta, portanto, para aqui um movimento interessante também de alto, só para vocês terem uma ideia, assim, acima desta resistência, estamos a falar de sensivelmente 140 pontos, 140 pips acima da zona fractal de resistência. Portanto, atenção, ainda continua a ser uma das possibilidades para o euro em relação ao dólar. Não escapando também aqui à libra. Movimento de alta também poderá ser esperado, no entanto eu preciso de ver aqui o rompimento da zona fractal também, que está aqui posicionado aos 23,37. De qualquer forma, notem que a libra não conseguiu aguentar-se em boa parte da semana acima dos 61,8, inclusive passou para baixo desta zona de Fibonacci, e esta zona de Fibonacci agora encontra-se como elemento, ou pode atuar como elemento de pressão, neste caso de baixa. Posto isto, possibilidades para a libra, a formação num duplo fundo, existe essa possibilidade de vir reforçar aqui a estrutura de suporte anterior, abrindo a porta, portanto, à formação de um duplo fundo, e depois, se o preço começar a recuperar, daremos obviamente destaque aqui também à zona fractal de resistência. Só o rompimento acima desta zona fractal irá confirmar esse duplo fundo. De qualquer forma, se o par não conseguir aguentar-se aqui acima desta zona fractal de suporte, é possível que seja forçado a vir testar esta zona de suporte anterior, neste caso a de março, do início do mês de março, aqui posicionado nos 1,18. Uma aproximação a esta zona de suporte irá, obviamente, favorecer aqui a formação de um padrão de alta que pode começar a surgir aqui aos 1,1851, a ver, vamos se será esse o caso. Neste caso, para já, ou de momento, para já, estamos aqui num raio num range entre suporte nos 1,2037 e resistência nos 1,2337. Não sugiro qualquer tipo de envolvimento enquanto nos mantivermos dentro deste intervalo de preço. Em relação ao par austríaco, também não tenho assim nada de mais a apontar, continuamos a negociar aqui acima de uma zona de suporte. Também pode começar a surgir aqui um duplo fundo, especificamente aqui também, se for reforçada aqui uma zona de suporte, ou essa zona se for reforçada novamente, poderá começar a surgir aqui um duplo fundo. Da mesma forma que eu já tinha projetado um duplo fundo anteriormente e esperei aqui pelo rompimento da zona de resistência que nunca aconteceu, poderemos estar agora a falar no futuro próximo
de um eventual rompimento desta zona fractal aqui também nos 63,91 e irá, o que poderá, portanto, favorecer aqui alguma tentativa de recuperação também para o par. No entanto, para já estamos longe disso acontecer, abre a porta também a uma quebra da zona de suporte e se isso acontecer temos aqui uma zona de convergência entre múltiplos padrões que apontam aqui aos 61,86, 61,80, estaremos também atentos a essa possibilidade. Na verdade temos aqui múltiplos padrões que poderão começar a surgir se o par austríaco romper com a zona de suporte. Temos aqui este padrão de alta de grau, vamos chamar de um grau superior, projetado aqui nos 61,84, numa zona de extensão de Fibonacci, e exatamente o mesmo padrão numa escala inferior está projetado na mesma zona de preço. Portanto, atenção a uma escalada ou uma extensão em baixa, neste caso, abaixo da zona de suporte, se o par não se conseguir aguentar aqui acima destes 62,86. Continuando com o par neozelandês, também ameaça aqui uma zona interessante de suporte, que tem vindo a ser, isto é, neste caso aguentada aqui com uma linha de tendência descendente. Portanto, estamos neste momento tornamos neste momento a ameaçar o rompimento desta estrutura. É possível que isso aconteça, no entanto, temos também aqui alguns padrões que queremos destacar. Uma queda abaixo desta zona de suporte poderá abrir aqui a porta também à formação de padrões nos 57,57 para o par neozelandês. Portanto, neste caso até já estamos mais perto desta zona de preço do que os pares, neste caso o par austríaco, que ainda não conseguiu quebrar suporte. Estamos neste momento com o par neozelandês já abaixo da zona de suporte fractal semanal e como tal a dar atenção aqui à potencial formação deste padrão também ele de alta. O par austríaco em relação à Nova Zelândia. Temos aqui, já tínhamos destacado na semana anterior a formação desta Gartley Pattern aqui nos 1,0636, 127% de Fibonacci ou 1,27% de Fibonacci a formar-se este padrão. Desde essa altura que tínhamos vindo a destacar a possibilidade de o par começar a recuperar das perdas anteriores, como tal, e reforçando aqui também uma estrutura de suporte. Terminamos a semana aqui a 50% de retração do total movimento de baixa, portanto, este movimento de baixa total, desde esta zona fractal de resistência até esta zona de suporte mais recente, aqui também formada nos 1,0624. Estamos aqui nos 50% de Fibonacci, notem que esta foi uma zona anterior de suporte, temos aqui uma zona fractal também anterior de suporte, como podemos reparar, e estamos neste momento a ameaçar novamente esta zona anterior de suporte, que pode funcionar como, pode atuar agora como elemento de resistência. Atenção também aqui a uma trend line, uma linha de tendência de baixa ou descendente, da qual nos aproximamos, portanto, isto é, estamos a aproximar-nos, isto só para dizer, de uma eventual zona de pressão de baixa também para o par austríaco em relação ao neozelandês. Dólar em relação ao franco suíço, estamos a acabar, isto é, terminamos a semana muito perto de completar ou de formar aqui um padrão, uma bullish shark pattern projetada nos 88,98, basicamente aqui em convergência com os 50% de Fibonacci, de retração de Fibonacci. Portanto, atenção também aqui à próxima semana em particular, como é que irá o franco suíço reagir agora, aproximando-se aqui deste ponto de formação de padrão. Pode muito bem dar sequência aqui a uma tentativa de recuperação que coloca o par de volta, basicamente aqui de volta anterior à zona de suporte. Portanto, temos aqui os 50% de Fibonacci, que será a zona de default target para este padrão, 0,9073, 0,9070, portanto temos aqui a zona de target por default já projetada em caso em caso de formação do padrão e em caso de recuperação, ou em caso de uma tentativa de recuperação começar a surgir. Posto isto, dólar em relação ao CAD,
também numa zona interessante, a rejeitar os 78% de Fibonacci, muito perto de completar uma bearish bat pattern nos 88,6%, não conseguiu fazer uma última puxada para formar o padrão e começa agora também a mostrar aqui alguns sinais de retração. Média móvel de 200 a servir como elemento de suporte num gráfico de 120 minutos, posto isto, atenção a este elemento novamente ao aproximar-nos do mesmo, poderá ser aqui sinónimo de pressão e neste caso, mais uma vez, de elemento de suporte. Fractal nos 1,3569, qualquer rompimento abaixo desta zona de suporte poderá favorecer aqui também mais algum período e mais algum movimento de baixa para o par. A ver, vamos se é isso que vai acontecer. Entretanto, obviamente temos resistência nos 37,85, qualquer rompimento acima da mesma poderá favorecer continuação deste movimento ascendente que se tem vindo a manifestar. Dólar em relação à krona norueguesa, também muito interessante aqui a rejeitar os 61,8. A ver, vamos se na próxima semana o par dá seguimento aqui também a algum movimento de baixa que possa surgir, a destacar também a potencial formação ou eventual formação de um padrão simétrico que possa começar a surgir se quebrarmos o suporte que aponta à zona de suporte anterior. Portanto, temos aqui uma projeção simétrica para o par norueguês. A ver, vamos se irá ser esse o caso. De qualquer forma, também já podemos começar a tentar identificar alguns padrões que possam começar a surgir abaixo desta zona de suporte e, em particular, temos aqui dois níveis que eu queria destacar. Em primeiro lugar, os 1,13% de Fibonacci. Neste caso aponta aqui ligeiramente aos 10,866, mas queria destacar em particular aqui os 10,758, que aponta aqui ao fractal diário. Uma aproximação a este fractal diário poderá reforçar aqui uma estrutura de canal ascendente e a sua zona de suporte, o que me leva também a começar a projetar aqui algumas possibilidades mais, eu diria até mais dramáticas em caso de uma queda mais significativa para o par norueguês, mas nesse caso abre aqui a porta também a uma gestão de risco muito, muito interessante e muito amigável também, porque me permite entrar no mercado numa zona de potencial suporte para encontrar também aqui uma zona, um risco, retorno interessante, ok? Uma gestão de posição bastante favorável no caso de haver uma queda aqui aos 10,758, 760, como já tinha referido. Obviamente que estamos a negociar numa zona de Fibonacci importante, não descartar a possibilidade de algum posicionamento em baixa a partir desta zona de Fibonacci, e depois também nos permite fazer uma gestão adequada do risco, aceitando que qualquer rompimento acima desta zona de máximos, portanto, irá invalidar qualquer incremento, diria assim, qualquer favorecimento de movimento de baixa. Portanto, se o mercado quebrar acima da resistência, obviamente isso irá favorecer continuação da tendência de alta e não se justifica tentarmos ou continuar a aguentar este trade no sentido inverso. Obviamente que este padrão de alta só se forma se esse movimento de baixa acontecer, portanto, neste caso eu estou a projetar aqui este movimento de baixa a partir desta zona de preço, porque estamos a negociar de facto com uma zona de Fibonacci importante que pode oferecer aqui alguma gestão de risco, também ela interessante. Posto isto, vamos avançando. Dólar em relação ao par mexicano acaba por formar aqui uma bearish bat pattern também nos 8,86% de Fibonacci, 18,412, estou à espera de ver uma queda no par de volta à zona de suporte, uma zona de suporte anterior, aqui uma zona fractal anterior, de volta aos 38% de Fibonacci. Vamos só fazer aqui um pequeno ajustamento aos máximos mais recentes, aqui aos 18,465, mas espero ver aqui uma retração também no par mexicano. Notem que estamos num ambiente de 2 horas, num gráfico de 2 horas, portanto isto também poderá acontecer até ao final, mesmo até ao final da sessão de hoje ainda pode acontecer.
De qualquer forma, este momento inicial de queda poderá, obviamente, depois, no decorrer da próxima semana, favorecer aqui algum movimento de baixa. Posto isto, destacar também a eventual formação desta Cup and Handle Pattern Formation, um padrão em caneca que pode muito bem dar seguimento a movimentação de alta, muito similar àquilo que aconteceu anteriormente, em que tivemos uma retração ao testar os máximos anteriores e depois tivemos a continuação do movimento em alta. Portanto, pode muito bem ser esse o caso. A ver, vamos. Não tentar antecipar, obviamente será fundamental aguardar pelos momentos próprios para abordar e intervir com o mercado. O euro em relação ao JPI, em relação ao iene japonês, portanto, continuamos aqui a ameaçar já há muito tempo esta zona fractal de resistência. Eu continuo a favorecer aqui algum ataque à zona de resistência anterior. Obviamente estamos a demorar muito tempo a romper com esta zona de máximos anteriores. Neste caso temos resistência nos 158,61. Aparentemente esta foi a semana de consolidação para rompimento da zona fractal. A ver, vamos, é esse o caso. Eu estou em crer que sim, portanto, quero a ver, vamos como é que a próxima semana se vai desenvolver. Mas temos também aqui a magnitude deste Heads and Shoulders invertido, também ele muito interessante. Não sei se tenho aqui já a projeção, ainda não tenho a projeção para este padrão que apontará sensivelmente, deixem-me pegar aqui os meus níveis de Fibonacci, ou as minhas extensões de Fibonacci, e tentar encontrar aqui os 200% de Fibonacci, para vos dar aqui um valor para esta projeção em alta no par do euro em relação ao iene. Portanto, estamos a falar de uma movimentação acima desta zona de resistência de sensivelmente 1,6%, 250 pontos acima da zona de resistência. Portanto, atenção a este potencial movimento acima desta zona fractal. Ao confirmar-se, poderá, portanto, dar seguimento aqui a um movimento também ele interessante. GBP, JPI, pode também ser pode dar-se o facto de rompimento acima da zona de resistência. Estamos, na verdade, a terminar a semana muito perto desta zona descendente de resistência, portanto, uma linha de tendência de baixa que tem vindo a cobrir aqui estes máximos anteriores. Eu estava a projetar aqui, e ainda estou a projetar aqui um eventual Heads and Shoulders. De qualquer forma, vai sempre depender aqui do rompimento desta zona de suporte, que aparentemente não emerge. Isto é, estamos a mostrar, o par mostra alguma resiliência também em quebrar aqui esta zona de suporte. Temos inclusivamente a formação de máximos acima dos anteriores, o que abre a porta também aqui a um padrão interessante em triângulo, diria assim. Portanto, atenção aqui a uma recuperação acima desta média móvel e, em particular, acima desta zona de fractal de resistência, o que poderá abrir a porta, portanto, aqui algum movimento de alta. Por outro lado, rompimento de suporte, obviamente estaremos também atentos a essa possibilidade, abre a porta de facto também aqui ao ataque aos mínimos anteriores. Par austríaco em relação ao iene, nada também a apontar, também temos aqui eventualmente uma zona de suporte a monitorizar e aqui também os máximos anteriores, portanto, e estamos neste momento aqui, na verdade, entalados no meio deste período de consolidação. A ver, vamos se esta zona atua agora como zona de suporte e poderá também, portanto, favorecer aqui os pares do iene. Os pares relacionados com o iene japonês poderão estar a ser valorizados em relação, isto é, a desvalorização do iene a acontecer com a valorização, obviamente, dos pares relacionados. Portanto, podemos estar a assistir aqui a um momento de alguma valorização nestes pares relacionados com o iene japonês. Vamos aumentar aqui o meu time frame para um gráfico de 4 horas para perceberem a minha análise ou a minha projeção no par neozelandês em relação ao iene japonês. Tenho aqui um padrão interessante que poderá começar a surgir no futuro, irá depender sempre do rompimento da zona de suporte posicionada nos 87,04. O rompimento desta zona poderá favorecer aqui algum movimento de baixa, mesmo que seja limitado aqui eventualmente aos 86,26, pois
nesta zona de preço poderá surgir um padrão bullish crab pattern, um padrão bullish butterfly pattern, assim aqui nos 1,27% da extensão de Fibonacci, e como tal, portanto, poderá surgir aqui um movimento de alta. E esse movimento de alta será basicamente uma ideia desse movimento. Está aqui apresentado um movimento aos 38,2% de Fibonacci, de volta aos 87,66%, basicamente de volta à zona de preço que estamos agora a rejeitar como zona de resistência, portanto, a anterior zona de suporte a ser agora rejeitada como elemento de resistência, poderá favorecer aqui, como eu disse, esse movimento de baixa. De qualquer forma, a formação deste padrão poderá obrigar o preço ou favorecer aqui algum movimento de alta e um teste a esta zona de suporte novamente no futuro. A ver, vamos se é isso que vai acontecer, mas pelo menos temos já aqui alguma projeção para o par neozelandês em relação ao Iene. Em relação ao par do Canadá, eu não tenho assim também muitos mais para partilhar convosco, assim é que é, mas o par do Canadá encontra aqui suporte nos 109,03, ou 109,03, 38,2% de Fibonacci. De qualquer forma, 109,98, estamos aqui numa zona de Fibonacci dourada, portanto aquela que é considerada os 61,8% de Fibonacci, Golden Fibonacci Level, a atuar como elemento de pressão de baixa. No entanto, estamos aqui com um range ou com um intervalo de preço muito curto, neste caso entre os 109,03 e os 109,98, portanto enquanto nos mantivermos aqui podemos muito bem ficar aqui a marinar por períodos de tempo indeterminado. Espero que não seja o caso. De qualquer forma, a ver, vamos o que é que vem por aí. Temos aqui alguns padrões que eu já tinha projetado anteriormente, tendo em conta a rejeição destes 109,74, que são os 61,8% de Fibonacci, que poderia abrir a porta aqui também a um padrão simétrico, neste caso de movimentação de baixa, e a formação desse padrão simétrico que aponta aqui aos 106,30, não está fora de hipótese essa possibilidade. De qualquer forma, obviamente continuamos, como eu disse, portanto, aqui num range muito curto. Nestes últimos dias da semana mantivemos-nos por aqui, a ver, vamos também como é que o mercado vai reagir no arranque também da próxima semana. Será interessante ver se o par rompe abaixo ou acima deste intervalo de preço mais recente, mas nada de mais também a acrescentar. Vamos avançando para aqueles que eu acho que têm mais relevância. Euro em relação ao par neozelandês, ou em relação à Nova Zelândia, não ao par neozelandês, mas o par Euro-NZD, assim é que é. 1,8214, temos aqui uma Bearish Shark Pattern projetada nos 2,24% de Fibonacci. A formação desse padrão, da mesma forma que eu tinha esperado aqui alguma retração nos 1,61,8% de Fibonacci, de volta a esta zona de resistência anterior. Estava à espera aqui de uma retração à formação deste padrão nos 1,61,8% de Fibonacci. Nunca aconteceu, na verdade o par ignora por completo esta zona de Fibonacci e continua a negociar em alta. Portanto, desta vez estamos aqui interessados nos 1,8214. Se formar esse padrão, estaremos aqui também atentos a uma potencial retração de volta aos 38, no mínimo aos 38,2% de Fibonacci, e de volta aos 79,44. A ver, vamos se temos este padrão formado também no início da próxima semana. Avançando para a Libra em relação ao AUD, notem que a Libra teve dados, basicamente todos os dados negativos no decorrer da semana relacionados com a Libra, e portanto ia mostrar aqui alguma resiliência em tentar recuperar. De qualquer forma, na sessão de hoje tivemos aqui uma sessão positiva, mas temos a destacar aqui uma zona de suporte importante, tendo em consideração a ação de preço. Heads and Shoulders, ou eventual Heads and Shoulders, estamos aqui com uma zona de suporte nos 1,9047. Qualquer rompimento abaixo dessa zona abre a porta também ao ataque, neste caso a porta de um alçapão, ao ataque à zona de suporte, ao Weekly Fractal suporte. Notem também que
poderemos estar a falar no futuro de um Head and Shoulders de maior dimensão, neste caso no gráfico diário, poderíamos estar a falar de um Head and Shoulders com uma neckline também aqui nos 88,50, portanto aguardem também por essa possibilidade também no par da Libra em relação ao austríaco. Avançando também para o dólar índice, já tinha destacado a possibilidade de um movimento de queda aqui dos 0,6, dos 106,65, mais uma vez a destacar aqui os 61,8% de Fibonacci como elemento de pressão de baixa. Eu estava a destacar aqui, comecei a destacar a possibilidade de se formar aqui um Head and Shoulders também no Dixie. É possível que o ativo também seja forçado a recuar ligeiramente, a ver, vamos também como é que vai reagir aqui ao aproximar-se desta média móvel no gráfico de 4 horas, pode muito bem servir de elemento de pressão de suporte. De qualquer forma, qualquer rompimento acima desta ou abaixo desta zona de suporte poderá, portanto, favorecer aqui alguma queda mais significativa. Notem que o Dixie ainda consegue terminar a semana acima do Monthly Fractal ou da resistência mensal fractal formada nos 105,88, portanto, obviamente que qualquer rompimento deste suporte implicará a recuperação, digamos assim, desta resistência anterior. Vamos avançar agora para algumas das commodities mais rapidamente. Para o dólar, para o ouro, assim é que teve uma performance espetacular nas últimas semanas e esta semana também não deixou de ser fantástica, portanto já estamos neste caso a negociar acima dos 61,8%, nos 19,68. Estamos neste caso a aproximar-nos aqui de uma zona interessante de resistência anterior, portanto uma zona fractal aqui nos 19,87. É possível que o ouro seja forçado a recuar ligeiramente, não quero dizer que vai recuar outra vez aos mínimos anteriores, mas é natural que após este movimento bastante significativo de recuperação no ouro, que haja algum período de consolidação, algum período de retração, de pullback, sem que necessariamente ele tenha que ser muito significativo. Poderemos ter aqui um período de consolidação no ouro eventualmente durante as próximas sessões, durante as próximas semanas, podemos ver aqui o ouro a marinar num período de consolidação nesta zona de preço e depois então dar continuidade a mais movimentação de alta. A ver, vamos se será isso que vai acontecer também para o ouro, mas grande movimento interessante também para o metal e a prata também a não deixar de criar aqui um momento interessante de volta aos 23,36, terminando a semana de volta à Fibonacci dourada e de volta também a uma média móvel que aparece aqui no gráfico de 12 horas e no gráfico também diário, como podem ver, uma média móvel diária que pode, atenção, oferecer aqui algum elemento de pressão, portanto oferecer aqui alguma pressão de baixa, neste caso elemento de resistência. De qualquer forma, os metais continuam a ser bem suportados e bem impulsionados. A ver, vamos se estas médias também estão aqui para ser rompidas, obviamente que não estão aqui sempre que as encontramos como elemento de resistência ela vai funcionar de todo. Portanto, é possível que desta vez o metal, neste caso a prata, se sinta forçada a recuperar acima dessa média móvel. A ver, vamos se é isso que vai acontecer também durante a próxima semana. Movimentos bastante interessantes nos metais e também no crude, que acaba por recuperar aqui acima desta zona de suportes 83,05 e neste caso aproxima-se aqui de uma zona, como nós podemos verificar aqui numa trendline resistance, uma linha de tendência de alta, neste caso que serviu como elemento de pressão de baixa, portanto assim que o mercado encontrou aqui esta linha de resistência, a ver, vamos se dar seguimento ao reforço deste elemento de resistência aqui no crudo. De qualquer forma, temos também aqui alguns padrões já projetados aos $94 o barril. Pode dar-se a formação, neste caso, da formação desta bearish bat pattern nos $94. A ver, vamos se teremos essa possibilidade de ver formada esse padrão.
Terminando com os índices, SPX500, embora ainda não tenha formado o padrão, também estamos perto do mesmo, estamos neste momento a rejeitar aqui os 42,79, que corresponde aos 61,8 de Fibonacci, exatamente aqui nesta zona de preço onde estamos agora. De qualquer forma, temos aqui aos 42,26 um padrão bullish bat pattern nos 88,6% de Fibonacci. Obviamente que sempre que estamos a negociar com um padrão bat pattern, teremos que sempre ter em atenção a extensão desse mesmo padrão. A extensão desse padrão é projetada aos 1,13%, portanto estamos a falar aqui nos 41,77%. Obviamente que quando abordam estes padrões bat pattern, tenham sempre em consideração estes dois rácios, porque é possível que o par seja forçado, ou que neste caso o ativo, o SPX500, seja forçado a vir quebrar a zona de suporte anterior, fazer aqui uma caça do género caça ao stop, que é posicionado normalmente aqui abaixo da zona de suporte anterior. Todos aqueles que vão tentar entrar em alta ao aproximarmos desta zona de suporte vão colocar os seus stops nesta zona de abaixo da zona anterior. Portanto, é natural que o SPX500 também possa vir caçar aqui estes stops e depois então começar a mostrar alguns sinais de recuperação. Posto isto, sempre que temos uma bearish bat pattern ou uma bullish bat pattern nos 88,6% de Fibonacci, convém ter em consideração também, deixa-me retirar aqui esta linha vermelha, convém ter em atenção ou dar destaque também aos 1,13% da extensão deste movimento de alta. Portanto, neste caso, em vez de procurarmos por uma retração deste movimento de alta, procuramos sim por uma extensão ligeiramente abaixo da zona de suporte, e como tal, portanto, temos aqui, portanto, já destacado nos 41,77 também esse padrão. No caso do SPX500 não conseguir encontrar suporte em nenhum destes níveis que eu já mencionei, atenção à possibilidade dos 40,08 ou dos 40,80 e de se formar um padrão. Este será a última, diria assim, a última alternativa em termos de variáveis para se formar um padrão harmónico, neste caso, e que apontaria aqui aos 40,80. Portanto, estamos a falar de uma extensão de 61,8% do último movimento de alta, portanto, deste movimento de alta que nós estamos a ter em consideração para medir ou para identificar os 88,6%, os 113% ou os 1,13% de Fibonacci e também, portanto, os 1,61% de Fibonacci. Portanto, temos três níveis a ter em consideração quando abordamos estes padrões ou esta sequência de padrões harmónicos que podem surgir no preço. A destacar em primeiro lugar 88,6, posteriormente, se não conseguirmos aguentar aqui acima da zona de suporte, 41,77 e no limite, se o preço não conseguir aguentar suporte ou não conseguir formar suporte, iremos ver o SPX500 a aterrar de volta aqui aos 40,80, não será de todo surpreendente. Há um dizer que eu costumo aplicar nos mercados quando falamos desta abordagem técnica em relação à bat pattern ou ao padrão morcego. Quando o padrão morcego ou quando a bat pattern não consegue aguentar-se, grab it, ok? When the bat pattern fails you, just grab it. Quando o padrão bat pattern falha, procura pelo caranguejo. Epá, na verdade, dito assim, traduzido para português, torna-se assim um pouco idiótico, mas na verdade estão a perceber a característica técnica por trás deste dizer. Quando falhar a formação de um padrão morcego, por norma o preço estende-se aos 1,61,8 e então só depois começará a mostrar sinais de reação, ok? Portanto, fica já aqui uma dica para todos aqueles que começam agora a acompanhar estes padrões harmónicos. When the bullish bat pattern fails you, just grab it, ok? Fica aí a dica. Posto isto, vamos avançando também, portanto, atenção a essas possibilidades e à gestão de risco, se quiserem intervir aqui nesse mercado. Em relação ao DAX alemão, eu já tinha destacado, aliás, inclusivamente, deixem-me tentar mudar aqui para
Eu acho que tenho aqui este gráfico, exatamente. Eu tinha projetado e tinha partilhado com alguns de vocês nas redes sociais o padrão Wyckoff. Isto é um padrão que passa por vários períodos, por identificar vários períodos de comportamento no preço. Não é um padrão simpático para tentar explicar. Eu sugiro a todos aqueles que têm interesse em identificar esse padrão tentarem encontrar na net a melhor forma, uma forma mais eficaz, tentarem de perceber esse padrão, mas é um padrão que passa por vários momentos, entre eles momentos de consolidação, momentos de rasgo, novos máximos acima dos momentos anteriores e então depois momentos de pullback, em momentos de retração, e como podem ver há várias fases, há 4 fases, eu diria 4 fases fundamentais e depois uma fase crítica, uma fase E, neste caso de inversão de preço em relação à tendência anterior. Portanto, estamos a falar de um movimento ascendente anterior e espera-se ver um movimento invertido na formação ou na conclusão deste padrão. De qualquer forma, à parte deste padrão, vão-se formando outras sequências de padrões e outros padrões foram formando ou foram-se formando aqui no DAX alemão, em particular a destacar aqui os 14.856, estamos neste momento a negociar com os 1,13% de Fibonacci, mais uma vez chamar a vossa atenção para este padrão que pode ser estendido aos 1,61,8%, de qualquer forma, a todos que tiverem interesse em procurar por situações de alta a partir destas zonas de preço atuais ou mais recentes no DAX alemão, penso que esta poderá ser uma situação interessante, pelo menos em gestão de risco. Por outro lado, se ainda aguardam por um movimento mais de baixa, se tiverem motivos para aguardarem por esse momento de baixa, sugeria, portanto, os 14.500, portanto, esta zona de Fibonacci, basicamente o ataque à zona fractal de março, a zona de suporte anterior, poderá ser de facto aqui uma zona mais interessante para quem procura uma gestão de risco mais amigável ou mais favorável para tentativa de posicionamento em alta. Posto isto, terminamos por hoje a semana e termino também aqui a minha abordagem técnica. Espero que tirem alguma informação útil deste conteúdo e espero ver-vos também já na próxima semana. Desejo-vos a todos um ótimo fim de semana, um grande abraço para todos, um bom descanso e até lá. Tudo de bom para vocês.